Boa noite, irmãs. Vamos dar continuidade ao estudo no livro Feminilidade Radical. Hoje abordaremos o terceiro capítulo, que tem como título É Assim que Deus Disse. Esse capítulo vai falar a respeito do casamento e da influência que o feminismo teve ao longo dos anos no princípio básico do casamento criado por nosso Deus, né? A autoridade de Deus, ao criar e definir o casamento, está constantemente sob julgamento no feminismo, e nós vamos ver como isso tem influenciado também os princípios de todas nós, seja você solteira, casada, divorciada ou uma mulher viúva. Na década de 70, os americanos tinham como referência do feminismo uma jornalista chamada Gloria Steinem, e o casamento era um tema muito frequente nas frases dessa feminista. Em duas frases dela, por exemplo, fala o seguinte: a forma mais garantida de ficar só é se casando, e uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Esse tipo de pensamento nos mostra como, ao longo dos anos, o casamento e todas as ideias que se tinha a respeito dele foi se distorcendo em nossa cultura, em nossa sociedade. E essa deturpação é uma crise cultural, mas isso nada mais é que um sintoma de uma crise muito maior, uma crise espiritual profunda que vem corroendo os valores sociais antigamente comuns. Vamos pensar junto comigo. Se Deus, o Criador, de fato, como a Bíblia ensina, instituiu o casamento e a família, e se há um mal chamado Satanás que guerreia contra os propósitos divinos neste mundo, não é de se admirar que o fundamento dessas instituições esteja sob ataque profundo. O feminismo é uma manifestação contemporânea de todo esse ataque, de toda essa batalha espiritual antiga. Mas hoje é importante que entendamos claramente que a mudança em nossa cultura é uma evidência de uma crise espiritual mais do que uma crise cultural. Eu posso não concordar, e realmente eu não concordo, com as ideias feministas a respeito do casamento. Mas nós temos que entender que as feministas, elas não são nem o meu inimigo, nem o inimigo das irmãs, né? Os nossos inimigos, para nós cristãos, os nossos verdadeiros inimigos, são espirituais, como diz Efésios 6:12. Porque nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Mas se nós estamos numa batalha, qual o elemento-chave dessa batalha espiritual? De acordo com a Bíblia, é a nossa mente humana, como diz em 2 Coríntios, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossa mente é a nossa melhor arma nessa batalha espiritual que enfrentamos dia a dia. Assim como Satanás discutiu com Eva sobre por que ela deveria desobedecer a Deus no jardim, assim também nossos pensamentos são a arena onde nossas batalhas espirituais são ganhas ou perdidas. Desde a fundação do mundo, Satanás vem atacando nosso pensamento sobre o caráter de Deus e seus propósitos para nós. Foi assim com Eva, quando ele deturpou a fala de Deus. Ele falou para Eva: foi assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva, além de deturpar o que Deus falou, ainda acrescentou. Eva disse o seguinte, disse que nem ao menos eles deveriam tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando na verdade Deus havia dito apenas que não deveriam comer do fruto daquela árvore. Como filhos de Eva, precisamos perceber que a serpente ainda está fazendo a mesma pergunta a nós. É assim que Deus disse? E você pode completar a frase com suas próprias tentações e pensamentos. Precisamos refletir sobre este conceito, o pensamento que eu acabei de falar. As guerras espirituais são ganhas ou perdidas nos pensamentos que temos no dia a dia. As ideias importam. O que pensamos sobre o propósito do casamento, os papéis no casamento e a prioridade do casamento importa e importa muito para Deus.
E por que o diabo ataca o casamento? Ele sabe que o casamento tem o maior potencial de demonstrar para o mundo a natureza do relacionamento entre Cristo e sua igreja. E as sementes do feminismo estão dentro do nosso coração. Somos inclinadas a concordar com a difamação do caráter de Deus empreendida por Satanás. E frequentemente nos irritamos com os bons limites que Deus nos colocou. Duvidamos de que o que Deus restringiu de nós seja tão bom quanto o que Ele nos deu. E de alguma forma temos muito mais em comum com as autoproclamadas feministas do que possamos perceber. Por fim, vamos analisar, acredito eu, a questão mais polêmica do casamento. É assim que Deus disse que esposas devem ser submissas aos seus esposos? A Trindade deve ser o nosso exemplo supremo quando se fala de submissão. As três pessoas da Trindade são iguais em natureza: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porém, elas são diferentes em papel. Jesus, por exemplo, foi submisso ao Pai, cumprindo seu propósito aqui na terra. O Espírito Santo fez e continua a fazer a vontade de Deus, convencendo o homem do pecado e ajudando o homem a guardar a palavra de Deus. Segundo esse exemplo, temos nós, seguindo este exemplo da Trindade a respeito da submissão, nos direcionamos para nós, seres humanos, homens e mulheres. Como diz em Gênesis 1, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres. Somos iguais em natureza, porém desempenhamos papéis diferentes. A Bíblia corrige erros de dominação e superioridade masculina que possa surgir como resultado do pecado a partir desse trecho que eu falei para as irmãs de Gênesis 1. Nós, tanto homens como mulheres, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Qualquer discussão sobre masculinidade e feminilidade na Bíblia deveria ter como início em Gênesis 1, que aí explica muito bem essa questão da nossa semelhança, tanto de homens como mulheres, da natureza que Deus nos criou. Nós vamos ler Efésios 5, mas eu vou ler só alguns versículos, depois eu peço que as irmãs leiam Efésios 5, de 15 a 33, depois as irmãs podem ler com calma, mas eu vou ler aqui só alguns trechos destes versículos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. Vamos analisar 3 pontos sobre esses versículos. Primeiro, todos nós somos chamados a viver em submissão a Cristo, mas há uma maneira distinta na qual reconhecemos a autoridade de Cristo na posição de marido ou na posição de esposa. Segundo, os maridos não são chamados para forçar a submissão. As esposas são chamadas a se submeter porque essa é uma expressão de adoração ao Senhor. É um ato de amor livremente oferecido. A esposa respeita seu marido e se submete a ele não porque sua atuação alcança o merecimento, mas porque é assim que ela glorifica a Deus. E terceiro, essa passagem de Efésios contradiz o medo feminista de que os papéis bíblicos complementares são equivalentes à dominação masculina pecaminosa contra as mulheres. Então, quando nos depararmos temendo esses versículos, ou quando ficarmos desconfortáveis perante nossos amigos e nossos familiares descrentes, quando a gente tentar explicar o assunto de submissão, que possamos nos lembrar desses argumentos firmados na verdade, que é a palavra de Deus. E a minha oração, irmãs, é que dia a dia nós possamos estar buscando mortificar o nosso eu, para que através de nossos relacionamentos nós possamos glorificar a Deus em todo o nosso tempo, seja com nossas ações, seja com nossos relacionamentos. Que Deus em Cristo possa estar abençoando a vida de cada uma. Amém.